sejam bem-vindos. A irmã Dina, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. É um prazer, né, que a irmã esteja aqui conosco hoje. Há algum tempo a gente não se via. E o irmão Erivelta de Campo Maior está nos visitando hoje, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Também seja bem-vindo. E que a paz do Senhor esteja em cada coração, em cada vida. Vamos orar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso mestre. Por isso te agradecemos, ó Senhor. Te louvamos, ó Deus maravilhoso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem feito uma grande obra em nosso meio, em nosso coração. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, os que aqui já estão, os que ainda não chegaram, os que virão ainda. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes em cada vida, em cada coração. Que as maravilhas do Senhor sejam abundantes, Senhor. Opera, Senhor da glória, e preenche o nosso coração, preenche a nossa vida, preenche todo o nosso ser, meu Pai. Teu Espírito e verdade, maravilhoso Senhor dos exércitos, opera, Senhor, e abençoa todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Outra vez, cante. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos fazer a leitura da palavra em Mateus, no capítulo 26. Quando os irmãos encontrarem, ficamos de pé por um minuto, quando fazemos a leitura em Mateus, no capítulo 26. Glórias a Deus. Mateus capítulo 26, verso 17 a 20, nos diz o Senhor:
No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 11, ou com os 12, até aqui o verso 20. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por tua palavra, que neste momento, Senhor, é lida e faz certamente um efeito precioso em nossa vida, em o nosso coração. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos entendimento, pedimos sabedoria e que o nosso coração esteja contrito em tua presença, que o nosso coração esteja alegre na tua presença. Portanto, responde, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe. Bom, como hoje é uma das maiores festas da igreja, e a maior festa da igreja, assim como também em Israel, a maior festa da igreja era a Páscoa, nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, que realizamos sempre, como o Senhor disse, fazeis sempre isso em memória de mim. E uma vez por mês estamos aqui na igreja, uma decisão tomada de que fosse uma vez por mês, estamos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor. Em Israel celebravam a Páscoa uma vez por ano, e era uma semana de festa dos pães asmos. Moisés fez aquela primeira Páscoa, e ali foi uma semana, mas existiu a ocasião em que aquela festividade foi tão maravilhosa que estendeu-se por mais uma semana. Mas eles faziam sempre de ano em ano. Uma vez por ano, no mês de abril, eles celebravam a Páscoa. De forma que isso foi se estendendo até a época de Jesus. E como era de costume, todo ano, no mês de abril, realizarem a festa dos pães asmos, e era a Páscoa, os discípulos chegaram juntos de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus lhes recomendou, dizendo: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, Jesus sentou-se à mesa com os 12 e celebrou ali a Páscoa em conformidade. Bom, uma coisa nós sabemos, conforme o que está escrito, que Jesus celebrou aquela Páscoa, que foi chamada, conforme o título bíblico, a última Páscoa, a Santa Ceia.
ele esteve ali com seus discípulos no primeiro dia da festa dos pães asmos. Qual era o primeiro dia da festa dos pães asmos? O primeiro dia da festa dos pães asmos era, quem pode responder bem forte aí? Dia? Vamos pelo mês. Qual era o mês ali? A festa dos pães asmos era realizada em qual mês do ano? No mês de abril. E o primeiro dia da festa dos pães asmos, que dia era esse? Primeiro dia do mês. Que dia era? Quem pode falar bem firme aí, sem medo de errar? O irmão parece respondeu perguntando. Mas o primeiro dia da festa dos pães asmos era dia 14 do mês de Abib. 14 do mês de abril. E ali eles estendiam uma festa que ia até o dia, se eram 7 dias, do dia 14, mas se estende 7 dias, é o quê? Vai até que dia do mês? Até o dia 21 do mês. Era uma semana de festa, a festa dos pães asmos. Agora, os discípulos chegaram naquele primeiro dia da festa dos pães asmos, conforme Mateus 26, verso 17, e perguntaram a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus mandou que eles fosse à cidade a um certo homem, dizendo: o mestre diz, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram conforme o que Jesus falou, e à tarde, conforme o verso 20, chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e ali celebrou a Páscoa com seus discípulos. Agora, a palavra diz que quando eles comiam, porque ali era a festa dos pães asmos, costumava ter o cordeiro assado no fogo, que não era cozido em água, mas assado no fogo, pães asmos e ervas amargosas, né? E eles comiam. Ali eles celebraram em conformidade com a tradição, com o costume. Mas só que aquele momento, Jesus, quando eles comiam, Jesus Cristo disse: um de vós há de me trair. E cada um começou a perguntar a si mesmo. Começaram a indagar: porventura sou eu, Senhor? Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo, esse me há de trair. Na verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão. Era a festa dos pães asmos, mas Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e disse, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, ele pegou o pão, orou pelo pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Verso 27 diz: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Ou seja, aquele pão
foi partido, deu aos discípulos, todos deveriam comer dele, que era a sua carne. E tomando o cálice, orou semelhantemente pelo cálice que tinha o vinho, e disse: bebei dele todos. Então todos deveriam beber do mesmo cálice. Uma lembrança: aquele pão era feito da farinha do trigo. Ele era feito com um pouco de óleo, um pouco de sal e assado. O vinho era o vinho puro de uvas, não poderia ser misturado, e nem um outro suco qualquer. O vinho puro de uvas é um suco de uvas, mas de um dia para o outro fermenta, é vinho. Não tem álcool suficiente para embriagar ninguém. Então esse era o vinho usado por Jesus e os seus discípulos, todos bebendo do mesmo cálice. Nós observamos, irmãos, que como ele fez isso com os seus discípulos, eles aprenderam. Certamente os discípulos continuaram realizando da mesma forma. Até mesmo o apóstolo Paulo, que não conviveu, ou não esteve com Jesus naquele dia, só veio para a igreja muito tempo depois, o apóstolo Paulo também celebrou do mesmo jeito. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, mais precisamente no verso 23, até o verso 26 nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo, muito tempo depois, agora celebrando a ceia, disse que estava ensinando o que tinha recebido, o que tinha aprendido, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, o pão precisa não pode ser fermentado. O fermento simboliza o pecado. O pão era sem fermento, por isso era chamada antigamente a festa dos pães asmos, pão sem fermento. E foi esse pão, esse tipo de pão que Jesus celebrou, e também esse mesmo pão que o apóstolo Paulo estava ensinando agora, da mesma forma. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Agora observe que em relação ao vinho, ele fez do mesmo jeito. No verso 25, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, qual seria, ou qual foi a forma que o apóstolo Paulo celebrou a ceia do Senhor? Se ele estava dizendo: o que eu recebi é o que eu também estou ensinando a vocês. Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos.
ao cálice, ele tomou o cálice, deu graças, ou seja, orou pelo cálice, e disse: bebei dele todos. Agora, não é correto hoje tomarmos um outro pão, feito de uma outra massa, ou de uma massa fermentada, e dizer: isto é o corpo de Jesus. Porque no corpo de Jesus não existia pecado. E o fermento simboliza o pecado. Por isso o pão era o pão asmo, o pão sem fermento. Por isso o vinho era o vinho puro de uvas, porque o vinho é o sangue de Jesus. Não podia ser um outro vinho, um vinho misturado, um vinho forte, não podia. O pão não pode ser de uma outra massa. O vinho não pode ser um suco de uma outra fruta qualquer. Tem que ser o sangue das uvas. E aí nós vemos na Bíblia Sagrada uma infinidade de textos da Bíblia mostrando que é o vinho puro de uvas. Não pode ser misturado. Agora, tem algumas recomendações para se participar da ceia do Senhor. Quando diz assim: portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então nós não podemos participar da ceia indignamente, em pecados. Mas quem é capacitado para dizer que o irmão está em pecado? Será o que está ao seu lado? Será o seu pai, a sua mãe, o seu parente? Ou você mesmo? Deus sonda os corações. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, se você é uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, é da igreja, e não está em pecado, você é membro efetivo da igreja. Examine-se, pois, a si mesmo. Não é razoável que se examine, se encontre em pecados e não esteja disposto a uma conversão e não se converta e venha participar da ceia. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, conforme o verso 29. Então, comer o pão indignamente, beber o vinho indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Esse foi o ensino do apóstolo Paulo àquele povo, àqueles. Agora, irmãos, nós vemos no ato da Santa Ceia, celebrada por Jesus e também pelos seus discípulos, nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 13, verso 2 e 5, verso 2 a 5, na verdade, se formos observar no capítulo 13, vai até o verso 17 mais ou menos, mas vamos ler por enquanto, verso 2 a 5, que diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus
e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que estava cingido. Então Jesus, o que ele fez? Depois que celebrou, depois que deu o pão aos discípulos e o vinho semelhantemente num só cálice, depois da ceia, cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E aproximando-se de Simão Pedro, Simão Pedro disse-lhe: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. O que disse Jesus a ele? Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. E então Pedro disse: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: aquele que já está limpo não necessita lavar senão os pés, pois o mais está limpo, todo está limpo. Então não havia necessidade de lavar as mãos e a cabeça. É bem verdade que há um argumento quando diz: mas ali foi um ato de humildade. Na verdade foi um ato de humildade, sim, mas isso não nos isenta de fazermos como Jesus fez. Não nos isenta, porque ele disse, ele recomendou dizendo que nós devemos fazer assim como ele fez. Da mesma forma que ele fez, nós devemos fazer também. Veja o que está escrito no verso 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa bem feliz. Bom, eu serei bem-aventurado se eu fizer desta forma. E se eu não fizer? Eu prefiro fazer desta forma. O que nos pesa fazer desta forma? Por que criar outra forma? Nós não podemos, irmãos, criar uma outra forma, um outro modelo. Não podemos criar um outro modelo. Nós precisamos fazer da mesma forma que Jesus fez. Nós podemos observar, quando lemos Mateus 26, nós vemos o detalhe de como ele celebrou ali a Páscoa, né? A festa dos pães asmos, o detalhe como ele pegou o pão, como ele pegou o vinho. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo de forma semelhante. Vemos agora no Evangelho de São João o lava-pés. E agora observamos o que foi que Jesus fez depois de cear, de beber o vinho, de lavar os pés. Mateus 26, verso 30, diz: depois daquilo ali, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O mais, nós sabemos que no Monte das Oliveiras ele foi preso, e a partir dali começou o seu sofrimento, que se estendeu por aquela semana, condizente com a festa dos pães asmos, porque Jesus era o Cordeiro de fato, o Cordeiro de Deus. Aquele símbolo, ou aquele cordeiro que era morto no tempo de Moisés, ele simbolizava Jesus Cristo, que agora, celebrando a Santa Ceia, eles no momento não estavam entendendo, mas depois entenderam,
porque ele foi preso também 4 dias, foi morto e depois ressuscitou, e deu uma semana certinho, a semana da festa dos pães asmos. Eu creio, se eu fosse detalhar tudo isso agora, ia levar muito tempo, então vamos deixar essa parte para um outro momento. O importante é que vemos que Jesus, com o pão asmo, com os seus discípulos, um único pão, orou, partiu e deu aos discípulos. E um único cálice, com o vinho puro de uvas, orou e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E depois cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar, e lavou os pés dos discípulos, e disse que eles deveriam lavar os pés uns aos outros também. Amém? O irmão pode dar glória a Deus, não fique com vergonha não. Não seja tímido. Parece que ficaram um pouco parados, né? Mas agora nós vamos para o ato propriamente dito, né? Do pão e do vinho. Antes vamos cantar o hino 301, bem conhecido. A igreja canta para a honra e glória do Senhor Jesus, canta bem forte o hino 301, que é um convite que diz: vem cear. A igreja canta bem forte para a honra e glória do Senhor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje te pode saciar. Poucos pães multiplicou,
fazer uma oração de reconciliação, né? Cada pessoa ore por sua própria vida, apresente-se ao Senhor. Se há algum peso na consciência, entregue nas mãos do Senhor. Se há alguma coisa que tenha feito contrária à vontade do Senhor, é momento da reconciliação. Confesse os seus pecados na presença do Senhor, que não deve deixar de participar. Se há algum pecado contra o seu irmão que está presente, reconcilie-se com ele neste momento. Mas se não estiver presente, saindo daqui, corra e reconcilie-se com ele. Mas não deixe nada para depois. E assim, reconcilie-se com o Senhor. Eu vou convidar o nosso irmão pastor Antônio Guimarães para fazer esta oração de reconciliação. Mas a igreja ora bem forte ao nosso Deus. Apresente-se ao Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus em Salmos 32, versículo 5, diz o Senhor: confessar-te-ei o meu pecado e as minhas maldades não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, ó Deus, te damos graças nesta tarde, ó Deus, e te pedimos, meu Deus, a tua misericórdia. A tua palavra diz, ó Deus, que a causa de não sermos consumidos é a tua misericórdia, meu Pai, e ela se renova todas as manhãs. Meu Deus, tu que sondas, tu que opera no coração, tu sabes, meu Deus, o quanto necessitamos, o quanto carecemos, ó Deus, do teu perdão e da tua misericórdia. Então nessa tarde, ó Deus, opera em cada vida, meu Pai, opera em cada coração, Senhor, e nos deixa alvos como a neve, meu Deus, branco, limpos como a lã. E assim, meu Deus, estaremos na tua presença te glorificando. Que os nossos pecados diante do Senhor, meu Pai, sejam perdoados, pois buscamos a tua presença e te damos graças nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então já fizemos a oração de reconciliação. Como foi falado, aqui está o pão da farinha do trigo e sem fermento. Este pão será, nós vamos orar juntos por este pão, e ele será partido e também distribuído para os irmãos. Tá bom? Vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Deus maravilhoso, em nome do Senhor e para a honra e glória do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós te damos graças, ó Senhor, por este momento, Senhor, e por este pão, Senhor. Pedimos que o Senhor o abençoe, o teu servo que comer este pão seja cheio de alegria e do teu Santo Espírito, seja revigorado em nome do Senhor, e tenha comunhão para contigo, Senhor. Deus maravilhoso, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Agora a igreja canta o hino 328, enquanto esse pão será partido e também distribuído aos irmãos. Tá bom? Hino 328, irmão, procura um tom bem bom aí. O pão da vida descido do céu, dá paz, saúde e vigor. O
pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. Cantem. Graças a Deus. Vamos concluir a entrega aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quem recebeu, fique com o seu pão aí, aguarde um pouquinho. Vamos comer todos juntos, esperando um pelo outro, para a honra e glória do Senhor.
Amém. Graças a Deus. Então todos receberam. Então podemos comer em nome do Senhor. Este momento todo especial, Senhor, que o Senhor tem usado os teus servos para glorificar teu nome, para exaltar ao Senhor que é maravilhoso, a tua glória que é eterna, Senhor. Nós aguardamos, meu Deus, a tua vinda, Senhor, sempre celebrando, meu Deus, a ceia do Senhor. Eu creio, meu Deus, que há um revigoramento, Senhor, aleluias, ao comermos este pão, Senhor. Aleluias, louvado seja o Senhor Jesus. Abençoa, portanto, a todos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: bebei dele todos. Aqui está o cálice. O vinho, também o vinho puro de uvas, num só cálice. Nós vamos juntos orar ao Senhor nosso Deus, e depois estaremos cantando o hino enquanto é distribuído o vinho para a honra e glória do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Deus de Israel, meu Deus, entregamos em tuas mãos, Senhor, este cálice. Pedimos que o Senhor abençoe este cálice, que o Senhor abençoe, meu Deus, este vinho, Senhor, que o Senhor abençoe todos que estarão participando deste cálice, Senhor, que sejam cheios do teu Santo Espírito, que sejam abençoados, sejam revigorados, sejam fortalecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar agora o hino para a honra e glória do Senhor Jesus. O hino bem conhecido é o 39 da harpa cristã. A igreja canta enquanto será distribuído também o vinho para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, que anel
graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Orem ao Senhor Jesus. Glorifica ao Senhor nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. A sua glória é eterna. O seu poder é maravilhoso. O Senhor está sempre bem presente no meio do seu povo. Ó Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, neste momento, Senhor, participando, meu Deus, da ceia do Senhor. E nesta hora tão especial, Senhor da glória, aleluias, em que, meu Deus, aleluias, glorificamos ao teu nome, nos enchemos certamente do teu Espírito, aleluias, nos limpando através do teu sangue. E a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso mestre. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aqui estamos, meu Deus, diante do Senhor. Portanto, meu Pai, nos entregando nossa vida, Senhor. Dirige os nossos passos, guia, Senhor, os nossos passos. Habita, Senhor, em nosso coração, habita em nossa mente, Senhor. Aleluias, para que possamos trilhar no teu caminho, fortalecidos, aleluias, fortalecidos em nome do Senhor Jesus, para não nos determos em nenhum obstáculo. Nós te pedimos, ó Senhor, também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias e graças a Deus. Amém. Então, o que Jesus fez depois do pão e do vinho, ele tirou as suas vestes, cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés, e lavou os pés dos seus discípulos. É o que nós vamos fazer agora também, para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois, como de costume, ele sentou-se e perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam
o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Essa parte está no Evangelho de São João, no capítulo 13. Verso 12 diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Nós aprendemos com o mestre. Algumas perguntas podem ser feitas. Irmãos, se for uma igreja com 500 pessoas, como é que vai lavar os pés dessas pessoas, essa quantidade toda? É a mesma pergunta que se faz com relação ao pão, com relação ao vinho. Você já imaginou o tamanho do cálice, o tamanho do pão? Mas é uma questão de entendimento. Existem congregações para isso. Existem dias na semana e horas diferentes para isso. Pode ser por parte. Então, da mesma forma, a quantidade de pessoas o suficiente para o pão, para o vinho e também para o lava-pés. O importante é fazermos como Jesus fez. O importante é fazermos assim, aprendermos dele. Ele nos diz claramente no verso 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Da mesma forma que Jesus fez, nós precisamos fazer. Não pode ser diferente. Jesus, ele, como mestre, ele ensinou, veja, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, antes daquela atitude de chamar os seus discípulos nominalmente, escolhido a dedo. 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Só depois chamou os 12 e disse que faria deles agora pescadores de homens. Eles iriam agora pescar ovelhas, peixes para o reino de Sião. E foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Certamente seus discípulos continuaram fazendo assim. A pergunta é: somos discípulos de Jesus? Sim ou não? Nós somos discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Então, faça assim. Ele diz: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se Jesus fez isso, nós não somos maiores do que ele para fazermos diferente e acertarmos. Nós vamos, enquanto continuamos aqui lavando os pés, todos vão lavar os pés, vamos cantar o hino 482, para a honra e glória do Senhor Jesus. 482.
Bendito Jesus, nós chamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor, por teu paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor, a grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, pra nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor, os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar, pra tua humildade do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar, abençoaste o pão e o partiste a dizer, tomai o meu corpo e comer, e todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer, o cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, amigo Jesus, nos encha de graça e de novo vigor, nos anime na senda da luz, queremos, Jesus, deste ato de amor, o teu memorial celebrar, pra nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Aleluias, graças a Deus. Então há um valor infinito. Isso significa vida eterna, irmão. Assim como não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer forma, também, se não participarmos da ceia do Senhor, nós não participamos também do lava-pés. É um ato em conjunto, é um só ato. Porque depois que Jesus deu a ceia aos discípulos, que é o pão asmo e o vinho puro de uvas, lavou os pés, é que eles cantaram hinos, e depois ele foi para o Monte das Oliveiras. Lá ele foi preso. Então é necessário fazer assim como o mestre fez. Alguém pode banalizar tudo isso, esse ato, a sequência desse ato. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso é muito importante, é para quem crê realmente. Só fazem essas coisas os que creem na mensagem. Se não crer na palavra, não tem como fazer. Tomando conhecimento, é preciso fazer assim. Enquanto não se tem o conhecimento, muito bem. Mas depois que se tem o conhecimento, é uma outra coisa. É por isso que aos mestres há um mais duro juízo sobre eles. Por quê? Pelo conhecimento que eles têm. Há mais duro juízo para os pastores, que têm que dar conta do rebanho, que precisam pregar a palavra genuinamente, que precisam anunciar as boas novas e ensinar do formato, da forma correta, e ver a igreja fazendo da forma certa. Amém?
Eu vou convidar a irmã Maria da Conceição para cantar um hino. Enquanto damos continuidade aqui ao lava-pés, e já estamos quase concluindo aqui a todos, lavando os pés, e a irmã canta um hino para a honra e glória do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a cantarmos o hino 484 da harpa cristã, para a honra e glória do Senhor. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno, e viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois conveste o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos agora para a leitura da ata e do relatório.
Amém, graças a Deus. Que Deus, sim, foi feita a leitura da ata e do relatório. Se houver alguma falta, tanto na ata como também no relatório, ainda há tempo de consertar, tá bom, irmão? Ainda há tempo de corrigir. Por isso foi lida a ata e o relatório também. Então tudo ok, né? Vamos agora honrar o nosso Deus com as ofertas. Quem tiver oferta, pegue a sua oferta, fique com ela em sua mão e vamos ofertar ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar, o irmão Antônio Guimarães fará a oração pelas ofertas. O irmão Vander Cleuton vai cantar um hino enquanto se faz a coleta das ofertas. Tá bom? Então vamos fazer a oração pelas ofertas. Glória a Deus. Pega sua oferta, vamos apresentá-la ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, te damos graças mais uma vez, ó Deus. E neste momento, ó Deus, apresentamos as nossas ofertas alçadas, ó Pai. E te pedimos que o Senhor abençoe nesta tarde o ofertante, o dizimista, o colaborador, aquele que ajuda e mantém a tua obra, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, que não é por tristeza nem por necessidade, mas o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta de coração, meu Deus. Por isso, nesta tarde, ó Deus, abençoa estes, meu Pai, que sejam abençoados, prósperos, e a tua igreja sempre tenham em abundância para o trabalho, meu Deus, de pregação do Evangelho. Assim abençoa o ofertante, o dizimista e o colaborador, e todos estes, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar o Senhor, nosso Deus, com o hino, o 88 da harpa cristã. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se eu não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril.
as maravilhas mil, o teu divino amor, me conferais louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E enquanto for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil, o teu divino amor, e conferais louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando, que Deus abençoe todos os irmãos que vieram nesta tarde e têm participado da Santa Ceia. Em tudo, já somos bem-aventurados por estarmos aqui. Vamos agora agradecer ao Senhor. Vamos orar em agradecimento ao Senhor nosso Deus. Mas lembrando, hoje haverá vigília e estaremos na igreja em Timon. Eu quero sair daqui, vou sair daqui às 9 horas, daqui de frente da igreja. Estaremos saindo daqui, porque 10 horas pretendo estar lá já. Então, como falei antes, os irmãos querendo podem ir antes, podem ir de onde estiverem, se for mais perto, mas querendo, venham para cá. Então 9 horas a gente sai juntinho daqui e vamos para Timon, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor tem nos dado, pelo pão, pelo vinho, porque participamos do lava-pés, lavamos os pés também. Nós te agradecemos, meu Deus, pela saúde física, saúde espiritual. Te agradecemos, Senhor Jesus, aleluias, pela compreensão desta palavra, o que o Senhor tem nos dado através desta palavra. Agora nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos, a trilharmos o teu caminho. É o que nós queremos, é o que nós pretendemos, Senhor. Aleluias! Abençoa todos que vieram e os que não vieram também por algum motivo, mas reconhecemos que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.